Bom, neste vídeo irei falar sobre lasers e aplicações. Eu me chamo Emanuel Pinheiro, cuja dependência desse tema é com a disciplina Física Moderna 1, ministrada pelo professor Samuel, e na Universidade Federal de Alagoas. Mas antes de falar sobre os lasers, posteriormente sobre suas aplicações, eu gostaria de revisar alguns pontos interessantes que se fazem necessários para o entendimento do processo dos lasers. Bom, comecemos pelo modelo atômico de Bohr, onde eu tenho um núcleo e algumas camadas eletrônicas. Então, uma radiação incidente ao átomo, se o átomo absorve essa radiação, então o elétron passa do seu estado fundamental, que é o local onde ele mantém-se em equilíbrio no átomo, para um estado de maior energia, ou seja, uma camada mais externa, um estado excitado. E o inverso também é válido. Se o átomo estava no estado excitado e volta para o estado fundamental, então ele libera essa radiação. Então nós temos o processo de absorção, que ocorre quando o átomo passa para o estado excitado, e temos o processo de emissão, que ocorre quando o elétron retorna ao estado fundamental, então ele emite o fóton. Quando o átomo retorna ao estado fundamental, o fóton é emitido. Mas para a gente trabalhar com algumas interações entre a radiação e o átomo, o modelo atômico de Bohr se mostra um pouco primitivo, então a gente passa a trabalhar agora com diagramas de níveis de energia para o sistema radiação e átomo. O que seriam diagramas de energia? Eu tenho algumas linhas paralelas para representar os níveis de energia. Então, eu começo do nível de estado fundamental do átomo, E1, E2, para um diagrama de 3 níveis, E1, E2, E3, para um diagrama de 4 níveis, E1, E2, E3, E4, e assim sucessivamente. E o que seria ΔE? ΔE é a diferença de energia entre dois níveis consecutivos. Então, E2 menos E1, por exemplo, E3 menos E2. Isso é um ΔE. Vamos tomar como exemplo esse sistema de 4 níveis, onde eu tenho ΔE é igual a E2 menos E1. ΔE' é igual a E3 menos E2. E eu normalmente desenho essas linhas de E1 para E2 mais espaçados do que de E2 para E3, por exemplo. Significa que eu quero dizer que a diferença de energia daqui para cá é maior do que daqui para cá. Como eu coloquei aqui. ΔE1, que é daqui para cá, é maior do que ΔE2 daqui para cá, que é maior do que ΔE3, que é daqui para cá. Bom, então para entendermos esse processo de átomo-radiação, vamos revisar rapidamente alguns processos. O primeiro é quando o fóton incide no átomo e o átomo permanece no nível de energia fundamental. E o fóton sai do sistema com a mesma frequência inicial. Então o átomo permanece no estado fundamental. Esse é o processo chamado espalhamento elástico ou espalhamento de Rayleigh. O segundo processo que nós temos é o fóton incide com energia suficiente para levar o átomo ao estado excitado, além de ser espalhado com energia diferente, frequência diferente da inicial H-Ni'. Então o fóton tem energia suficiente para levar o átomo ao estado de maior energia. Esse é o processo que nós chamamos de espalhamento inelástico ou espalhamento Raman. Pela conservação de energia, nós temos que o fóton incidente, H-Ni, deve ser igual a energia de transição, o ΔE, mais o H-Ni'. Outro processo é quando o fóton incide, o átomo absorve toda a radiação e este vai para o nível de energia subsequente e em seguida retorna
para o nível fundamental, liberando exatamente a mesma energia. Isso significa que a absorção em seguida da emissão pode ocorrer quando a energia incidente é exatamente igual à diferença de energia entre dois níveis. Então, nós temos o processo de ressonância. Um outro caso ocorre quando a energia é tal que leva o átomo a um nível de maior energia e este segue em sequência de decaimentos. Cada decaimento libera um fóton. Então nós temos aqui que o átomo absorve energia suficiente que o leva a um estado de maior energia. A sequência de decaimentos pode ocorrer levando a emitir fótons. Então ele elevou o átomo ao nível 3, nesse caso, 1, 2, 3. Decaiu, liberou Hni1. Decaiu de novo, liberou Hni2. Além disso, o fóton incidente foi espalhado com energia diferente, Hni'. Este é um processo de fluorescência e, por conservação de energia, nós temos Hni incidente, tem que ser igual à soma das outras três energias. Hni1 mais Hni2 mais Hni'. Para finalizar esses exemplos, nós temos aqui o fóton incidente com energia suficiente para arrancar um elétron, produzindo um sistema ionizado, pois já que ele perdeu um elétron com energia cinética K. Esse é um efeito fotoelétrico, que não depende exclusivamente da energia do fóton, mas sim da frequência. Então aqui nós temos o efeito fotoelétrico. E outro exemplo é quando a energia tem uma frequência, uma energia suficiente tal que o elétron seja arrancado com uma certa energia cinética K. Além disso, este fóton é espalhado para uma energia com a frequência diferente, Hni'. E por conservação de energia, nós temos Hni incidente é igual a energia cinética K mais Hni'. Esse é o efeito Compton, estudado na física moderna. Então, vamos falar do laser e mostrar o porquê que aqueles diagramas de energia são importantes para explicar o processo do laser. Mas primeiro, o que significa laser? Bom, a palavra laser é um acrônimo em inglês, que significa Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, que em português significa amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. Então, aqui tem um desenho de um laser, que é basicamente o laser convencional, que nós chamamos assim, e o processo de funcionamento dele eu vou explicar agora. Então, dentro daquele laser convencional, nós temos o seguinte: uma fonte de excitação. Essa fonte de excitação pode ser uma fonte de luz, pulsos elétricos, energia térmica. Temos que ter alguma fonte tal que vai excitar os átomos de um certo meio ativo. Aqui pode ser um cristal, um pó, um gás. Nesse caso, os átomos serão excitados e ocorrerão aqueles processos que a gente viu anteriormente, de emissão, absorção, emissão. E o que acontece é que quando ele absorve e emite um fóton, vamos dizer que esse fóton emitido aqui é a nossa semente. Então, aqui nós temos um espelho 100% refletor. Esse fóton vai incidir aqui e vai retornar. Retornando, ele passa por aqui e pode criar outros fótons. Então, ele está realimentando o sistema. Então, ele vai realimentando o sistema, vai refletindo no espelho. E deste lado eu tenho um espelho parcialmente refletor. Então, parte dos fótons saem, parte retornam. Nesse caso, esses fótons que saíram vai formar o nosso feixe colimado, uma vez que os fótons criados devem ser idênticos. E isto aqui é a cavidade óptica, que é composta pelos os dois espelhos,
E aqui dentro nós temos o meio ativo. As características da luz dos lasers é que uma delas é que é a colimação. Então a luz sai praticamente paralelas, uma vez que o cristal serve como lente, ou então dentro do laser eu posso ter lentes para que a luz saia totalmente colimada, ou quase 100% colimada. Outra característica é que ela deve ser monocromática. No geral, nós temos a verde e azul, também existe lasers de outras cores, vermelho, por exemplo. Essa característica dela ser monocromática se dá devido à realimentação do sistema pelo mesmo fóton. Então os fótons sempre estão criando outros fótons idênticos, então eles vão sair com o mesmo comprimento de onda. Além disso, eles saem coerentes, significa que eles saem com uma relação de fase constante entre si. Um exemplo é o apontador laser. Nesse caso, nós temos aquelas canetas apontadoras laser, e o funcionamento dela se divide em basicamente 3 partes. Eu tenho as baterias. Essas baterias elas vão servir só como fonte de energia, que são interligadas a um driver composto de vários circuitos eletrônicos, que vai transmitir pulsos elétricos, utilizando a carga da bateria, vai transmitir pulsos elétricos para um laser de diodo, que fica aqui nessa ponte. E esse laser de diodo vai ser a nossa fonte de excitação, que é basicamente essa fonte de excitação aqui. Então o laser de diodo vai incidir no meio ativo. Esse meio ativo vai liberar fótons, que vai ser realimentado nos espelhos e vai gerar o feixe. Então aqui nós temos a cavidade e vai gerar o feixe, pode ser verde, azul, vermelho, laranja, demais cores. E então, para entender o processo por trás do funcionamento laser, nós temos basicamente três processos fundamentais. Um deles é a emissão espontânea. Nesse caso, nós temos o átomo que já se encontra no estado excitado. Quando ele decai, ele libera o fóton, com a energia Hν. Essa diferença de energia eu chamei de ΔE, que é a diferença entre um estado excitado e o estado fundamental. Então, essa é a emissão espontânea, porque não houve ação de algum agente externo para que ele decaísse. Ele decaiu espontaneamente. Eu vou chamar a emissão espontânea de parâmetro A. Isso vai ser importante para a gente definir uma equação posteriormente para o funcionamento do laser. Outro processo fundamental é a emissão estimulada. Nesse caso, o átomo já se encontra no estado excitado e ele decaiu, pois houve um fator externo, uma radiação, que o estimulou a decair para o nível fundamental. Então, quando ele decai, ele libera o fóton Hν, idêntico ao que estimulou a decair. Então, esse é um processo onde nós temos uma emissão de forma estimulada, diferente da anterior, que teve uma emissão de forma espontânea. Então aqui podemos dizer que nós tivemos amplificação de luz, porque um fóton foi incidente no sistema e saiu 2. Vou chamar esse processo de parâmetro B. Então B vai ser a nossa emissão estimulada. E diferente dos outros dois casos, nós temos o fóton incidente e o átomo estava no estado fundamental. Por causa do fóton, o átomo absorve esse fóton e vai para o estado excitado. Então, nesse caso, nós temos a absorção. Eu vou chamar isso de parâmetro C. Então, nós temos emissão espontânea, A, emissão estimulada, B, e absorção, C. Então agora nós podemos definir uma equação
equações de taxa para a população de átomos no estado fundamental, que eu vou chamar do nível de energia E1, e no estado excitado, que é o nível de energia E2, considerando aqui dois níveis particulares, quaisquer daquele sistema de dois níveis. De N níveis, eu vou considerar dois níveis particulares. Então nós temos o quê? E1, como defini antes, é o nível de energia no estado fundamental. E2, energia no nível excitado. N1 é a quantidade de átomos que se encontram no nível fundamental. Então, N1 é a nossa população de átomos no estado fundamental. Então, assim como N2 é a nossa população de átomos no estado excitado. População de átomos no estado excitado. Então, eu ainda posso considerar, devido à absorção ou à emissão, fóton, alguma radiação entrando no sistema ou saindo do sistema. E, como nós vimos anteriormente, se o fóton absorve, ele vai para o estado excitado, se ele decai, ele libera radiação. E essa radiação ela deve ter uma certa densidade de energia, numa certa frequência Ni. Assim como nós tínhamos visto lá em radiação do corpo negro, vou chamar de U, a nossa densidade de energia na frequência Ni. Vou escrever aqui, densidade de energia. E então, além disso, para esse sistema de emissão e absorção, nós temos também os coeficientes de Einstein, que são aqueles coeficientes A, B e C que eu tinha definido anteriormente. Vamos relembrar, o A a gente tinha definido como o coeficiente o parâmetro da emissão, espontânea. O B nós tínhamos definido como o parâmetro da emissão estimulada. E o C nós tínhamos definido como o parâmetro da absorção. Então, vamos entender as equações que nós podemos definir como equações de crescimento ou decaimento de átomos em um dos dois níveis, uma das duas populações. Então, N2 é a população no estado excitado. Quando é que N2 cresce? N2 cresce quando há absorção. A absorção é o parâmetro C. Então eu tenho C. E também cresce quando eu tenho uma densidade de energia maior. Então eu também tenho U de Ni. E também cresce se eu tiver muitos átomos no estado fundamental, porque são eles que vão subir. Então eu tenho C vezes U de Ni vezes N1. Esse é um dos parâmetros que faz N2 crescer. Então, isso aqui eu coloco na equação de taxa, já que está crescendo com um mais. C vezes U de Ni vezes N1. Mas tem coisas também que faz N2 diminuir. Nesse caso vou botar com um sinal de menos. Então, o que faz N2 diminuir são esses dois parâmetros, emissão espontânea e emissão estimulada. Tanto A quanto B faz o N2 diminuir, como nós tínhamos nesse processo aqui. Aqui nós temos a emissão espontânea, está caindo, a emissão estimulada está decaindo também. Então, nesses dois casos, a população de cima está diminuindo. Então, na emissão espontânea, o A, eu tenho A vezes... Eu não precisei de uma densidade de energia para que o A caísse, porque o A decaiu espontaneamente.
Então não tem o de Ni. Eu multiplico apenas pela população que estava lá em cima, N2. Mais o B, que é emissão estimulada. Nesse caso, a emissão estimulada precisou de uma densidade de energia para decair. Então, eu multiplico pela densidade de energia, também multiplico pela população que estava lá em cima, N2. Então, juntando esses dois aqui, onde eu coloco o N2 em evidência, fica A mais B vezes o de Ni vezes N2. Então, por causa desses dois fatores, N2 está perdendo átomos. Então, a densidade de N2 está decaindo com esse fator aqui. Então, ele recebe o sinal de menos. Para a população N1, que é a do estado fundamental, é a mesma equação, só que trocando o sinal. Ou seja, ele está recebendo por causa de A e de B e está perdendo por causa de C, né? O N1 está perdendo por causa de C e está recebendo por causa de A e B. Então A e B fica positivo e o C fica negativo. Então nós temos essas duas equações de taxa, que são equações acopladas, que indicam o decaimento e o crescimento de átomos no estado fundamental e no estado excitado. Então, toda vez que a gente conseguir fazer uma emissão de uma amplificação de luz por causa de uma radiação de forma estimulada, nós temos o processo laser. Então, já que falamos sobre o funcionamento laser, há algumas aplicações que o laser tem na humanidade. São diversas, dentre elas na medicina, na engenharia, no âmbito científico e algumas aplicações. Talvez a mais conhecida seja o laser apontador. Este aqui é usado tanto naquelas canetas lasers apontadoras como nos laboratórios científicos. Esses lasers são usados para diversas aplicações nos laboratórios científicos. Irei falar de uma delas posteriormente. Outra aplicação é um laser de termômetro, um termômetro que utiliza laser e utiliza infravermelho também. Nesse caso, o laser é utilizado nesse equipamento eletroeletrônico para aferir a temperatura de corpos. O laser também é usado para remover tatuagem, no processo de depilação e dentre outras aplicações nos ramos da medicina e da ciência. Bom, então, no âmbito científico, o laser convencional é usado para produzir o chamado laser aleatório. Então, a primeira demonstração, que foi em 1994, de um novo tipo de laser, diferente desses lasers convencionais, que se dá pelaquela figura que eu mostrei anteriormente, com dois espelhos, um meio de ganho e uma fonte de excitação, é o laser aleatório, que foi demonstrado em 1994. Ele ganhou este nome, aleatório, pelo seguinte motivo. O que produz esse laser são partículas aleatoriamente espalhadas em um meio de ganho. Então, vou explicar esse processo. Eu posso ter um laser convencional. Esse laser convencional vai incidir a radiação em um meio, pode ser um pó, pode ser um gás. Dentro deste pó, temos, por exemplo, partículas dopadas com íons. Esses íons vão receber a radiação, vão decair, vão absorver e vai ter todos aqueles três processos de emissão espontânea, emissão estimulada, absorção. E vai fazer com que este material emita em outra frequência diferente da incidente. Incidiu Ni, saiu HNi'. Isso que é um laser aleatório. Ele não precisou de ter um espelho aqui e um espelho aqui para fazer a realimentação. Dentro dele, nessas partículas aleatoriamente espalhadas, elas fazem a realimentação. E recentemente, em 2015, foi demonstrado por físicos brasileiros que
os lasers aleatórios podem emitir múltiplos comprimentos de onda. Além disso, outra característica bastante estudada nos lasers aleatórios seria a conversão ascendente e a conversão descendente. Essas duas aqui fica a cargo do espectador, como curiosidade. No entanto, basicamente é sobre receber uma energia com uma frequência Ni e emitir com outra frequência. Pode ser de uma frequência não visível para uma frequência visível e vice-versa. E outras aplicações para o laser também, vou deixar a cargo de curiosidade para o espectador, é o laser astronômico e o laser aleatório unidimensional, que também já são estudados e são recentes. Outro tipo de laser recente é o laser aleatório de fibra óptica, também foi demonstrado pela primeira vez por físicos brasileiros. E então, posso deixar isso aqui a cargo de curiosidade para o espectador. Mas um laser aleatório basicamente é o laser que pode ser produzido sem a presença da cavidade óptica dos espelhos. Bom, obrigado, é isso.